Oi pessoal, vou falar de um assunto hoje muito importante que é o antibiótico. O antibiótico é o medicamento da medicina ocidental, poderia dizer quase que o mais importante. Por quê? Porque é o medicamento que mais salvou, que mais salva vidas em toda a história da medicina. Para vocês terem uma ideia, no passado, a maior causa mortes era por infecção. Em 1930, nos Estados Unidos, as duas principais causas mortes eram pneumonia e diarreia. Nas guerras, morria muito mais gente por infecção do que em combate. E o antibiótico, se pode dizer que mudou o jogo da medicina, um medicamento incrível, maravilhoso. O que ocorre é que o antibiótico ele tem efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais só foram descobertos recentemente. Uma das razões é que o efeito colateral do antibiótico não é imediato, é um efeito a médio e longo prazo. Então, por exemplo, se descobriu que crianças que precisaram usar antibiótico nos primeiros anos de vida, elas tinham muito mais tendência a alergias, a infecções de repetição e até mesmo uma tendência à obesidade. Se descobriu também que idosos que fizeram uso de antibiótico muitas vezes durante sua vida e precisaram, na idade avançada, fazer uso de antibióticos, têm uma tendência muito maior à demência senil. E o uso regular também de antibióticos, pessoas que precisaram fazer muito uso do antibiótico, também desenvolve uma coisa que é um processo inflamatório crônico no organismo com uma série de consequências. Esses mecanismos todos eu já expliquei em outros vídeos, eu não vou detalhar muito aqui como que isso acontece. Porque isso tudo acontece por causa de uma redução da flora intestinal. O antibiótico ele mata as bactérias patogênicas, mas ele mata as bactérias benéficas do intestino. Ao matar as bactérias benéficas, ele propicia todos esses efeitos colaterais que eu mencionei aqui. A questão é, qual é a alternativa? Porque quando a gente vai num médico convencional e está com uma infecção, a única ferramenta que esse médico, ou que a medicina convencional conhece, é o antibiótico. Aí entra a medicina chinesa. Por exemplo, entre outros recursos. Eu trabalho com medicina chinesa também, eu sou clínico, trabalho com medicina convencional e utilizo a medicina chinesa. A maioria das infecções iniciais que eu trato no meu consultório, eu consigo contornar perfeitamente com medicamentos da medicina chinesa. As infecções mais comuns são infecções respiratórias e urinárias. A maioria delas é perfeitamente contornável com os medicamentos chineses. Agora, o importante é o seguinte, você só vai tentar tratar de uma infecção sem antibióticos se o seu médico conhecer alternativas para isso, senão, pelo amor de Deus, é muito arriscado, obviamente. A segunda coisa é que a medicina convencional também não dispõe de ferramentas para a prevenção. Eu pego na minha clínica toda hora pessoas que toda hora têm infecção de repetição, aí diz, doutor, eu estou com a imunidade baixa, o que eu posso fazer para a imunidade? E a medicina convencional possui muito poucas ferramentas, ou nenhuma, quase nenhuma ferramenta para isso. Aí entra não só a medicina chinesa, como também o conhecimento da parte de alimentação, da parte fisiológica. Por exemplo, o cogumelo, todos os cogumelos, eles são imunoestimulantes, todos eles. E eles estimulam principalmente um linfócito que se chama CD56, ou célula NK, ou célula Natural Killer, que é a principal célula de defesa que combate invasões bacterianas, virais e até mesmo células cancerígenas. Então, uma coisa simples que todo mundo pode fazer no dia a dia, que é a ingestão de cogumelos mais variados. Um dos que mais estimula a imunidade é o shiitake, mas os outros também estimulam, né? Uma outra coisa simples que dá para ser feita no dia a dia é a ingestão de probióticos. O probiótico ele estimula os linfócitos T, uma produção do linfócito T, que é uma outra célula de defesa, e mais ainda, ele deixa esses linfócitos T num estado de semi-prontidão, ou seja, eles conseguem reagir à infecção muito mais rapidamente. Uma outra vantagem do probiótico também é, no caso de a pessoa precisou usar o antibiótico, não teve jeito, a infecção era muito grave, ou já estava no estado avançado, ou era um paciente idoso, ou era uma criança pequena, que não vale a pena arriscar não usar o antibiótico, teve que usar o antibiótico. O probiótico ele cumpre a função de corrigir a lesão da flora intestinal
causada pelo uso do antibiótico. Agora veja bem, muita gente fala, eu tomei antibiótico, aí eu vou comprar uma cápsulazinha de probiótico para compensar isso. Não é exatamente, é bom, mas não é exatamente o melhor procedimento. Por quê? Porque o probiótico, esse que você compra em farmácia, a diversidade de bactérias ali, veja bem, não é quantidade, é tipos diferentes. São 4 tipos diferentes, 5. Os bons probióticos, que não se encontram no Brasil, mas se encontram lá fora, tem 15 tipos diferentes de bactérias. Então isso não exatamente não repõe a diversidade bacteriana. Um probiótico excelente para repor a diversidade bacteriana se chama kefir de leite. Você pode fazer buscas na internet, eu já mencionei isso em outros vídeos. O kefir de leite, ele possui mais de 200 tipos diferentes de bactéria. De novo, não é a quantidade, é diversidade. E isso ajuda francamente a repor essa diversidade da flora intestinal. Então, número 1, se você tem acesso à medicina chinesa, tente, por favor, contornar a sua infecção com os medicamentos chineses. Número 2, mesmo que precise de antibiótico, o medicamento chinês complementa e fortalece o uso do antibiótico. Número 3, faça uma prevenção com alimentação, cogumelos, probióticos, etc. e tal. Número 4, se precisou usar o antibiótico, logo em seguida faça uma reposição da sua flora intestinal através do uso de um bom probiótico. Muito obrigado.